Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é arquitetura universal. E quando a gente fala de arquitetura universal, certamente estamos falando em quê? Em acessibilidade, em inclusão, em melhor qualidade de vida. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Marcelo Gonçalves, que é sócio e consultor aqui na Brain. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Márcio. Muito bom estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo sobre arquitetura universal, né? É muito interessante a gente poder falar de algo que a gente vê numa crescente no país, né? A gente está buscando algo que traga mais qualidade de vida para as pessoas e com certeza o desenho universal na arquitetura é uma delas. Perfeito. Bom, sempre dou aquele recadinho no início, né, que se você que está nos acompanhando, que segue a Brain ou que não segue, que acessou esse vídeo, compartilhe, curta e siga a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais para ficar antenado com o que acontece no mercado imobiliário, né, Marcelo? Isso é um ótimo recado, Márcio. A gente realmente espera que tanto a nossa audiência como aquelas pessoas que estão nos vendo pela primeira vez aproveitem esse conteúdo, né? A Brain é uma empresa preocupada em disseminar conteúdo, então a nossa ideia é bater papo sobre diversos temas, coisa rápida, simples, com um palavreado bem coloquial para a gente poder entender isso e até, quem sabe, tentar se aprofundar em alguma maneira. Maravilha. Marcelo, você sabe que a gente conversou recentemente sobre senior living, né? Perfeito? Temos aí um conteúdo também que está no canal, né? Só lembrando para o pessoal, para a audiência. E a partir desse conteúdo de Senior Living, você deu umas pinceladas, comentou algumas coisas sobre arquitetura universal, que é um tema assim fascinante, como você já também colocou aí. E eu fui pesquisar um pouco para o assunto para poder conversar com você também hoje e entendi, você pode me corrigir se estiver errado, que a arquitetura universal ela vai além da questão do nosso lugar de morar, da nossa casa, enfim, do nosso condomínio, né? Ela tem muita relação com a cidade também, com o planejamento urbano, né? Eu queria que você me dissesse se é isso mesmo, se eu estou errado na minha interpretação sobre a arquitetura universal. Não, Márcio, não está. A arquitetura, né, o desenho universal da arquitetura é algo planejado para você poder acompanhar todas as fases de vida do ser humano, né, inclusive aquelas que têm algum tipo de deficiência. Tá? Só que não só deficiência. Não dá para a gente falar no desenho universal da arquitetura, não, é só preocupado, por exemplo, com a acessibilidade. Acessibilidade não só do deficiente, mas do obeso, da criança, do idoso, do jovem, da pessoa na idade média da vida e assim por diante. Então, é você ter um local e os locais que a pessoa possa utilizar e que todas as pessoas possam utilizar. Então, quando a gente fala de arquitetura e o desenho universal da arquitetura, e quando a gente fala nas cidades, isso hoje no Brasil ainda é muito distante, né? Não é incomum você estar na rua, por exemplo, e ver algum deficiente cadeirante com uma cadeira, não só a cadeira mesmo de tração manual, mas a cadeira elétrica, né? Cadeira de veículo motor, andando na rua, como se fosse um carro, né? Com risco, inclusive, de acidente grave mesmo, porque não tem calçada. Né? Eu fico imaginando, às vezes eu ando pelas calçadas da cidade, né, e fico imaginando uma pessoa com deficiência visual andando na calçada. É impossível. Né? Não é, não, falta o piso tátil. Não, falta tudo. Né? E nós estamos falando aí que um quarto da população brasileira, segundo os últimos números do IBGE, quase um quarto da população tem algum nível de deficiência motora, visual, intelectual. Né? Então, você tem um grande público, estou falando um quarto da população, é muita coisa. E os idosos, muito próximos, idosos os 60 a mais, os 65 mais, os 70 a mais, chegando a 10% da população. Então, só se a gente juntar assim, conta de padaria, esses dois públicos, nós estamos falando aí em 35%, mais de um terço da população brasileira teria uma necessidade de ter uma facilidade em acessar os espaços, coisa que não acontece. Né? Então, cada vez mais estão sendo feitas legislações, normas, né? NBR se preocupa com isso, diversos entes públicos se preocupam com isso para poder tentar criar esse ambiente mais
amigável, mais amistoso. Mas assim, a gente pode considerar que ainda é um ideal, né, dentro de um planejamento de cidade, planejamento urbano, né, a questão do desenho universal ainda está um pouco distante da realidade ainda, né, do dia a dia das pessoas. Sim, nós temos muito caminho pela frente. Quando nós falamos em nível de urbanismo, né, de arquitetura e urbanismo, o novo urbanismo, que de novo não tem nada, ele já está aí há muitos anos e aplicado há muitos anos, ele sempre vai ter essa visão do desenho universal, né? A vivência em hubs, então a pessoa vive num lugar próximo. O que é viver num lugar próximo? Ela mora, trabalha, compra e se diverte o mais próximo possível, com menores deslocamentos modais, né? Nós vimos durante muitos anos, né, os últimos 50 anos pelo menos, os locais onde foram instalados calçadões, por exemplo, nos centros das cidades, eles se marginalizaram, porque eles têm horário. Das 8 às 18 tem gente, depois não tem, a marginalidade ocupou, né? Então a gente sabe que hoje, nos centros e nos locais, você tem que ter família, você tem que ter gente morando, você tem uma super infraestrutura lá. Então isso tudo você tem que fazer o quê? Você tem que deixar as pessoas ter acessibilidade. Você tem que fazer as pessoas transitarem, andarem, viverem na região. Então a gente está falando de alguns aspectos do desenho universal, né, que é você fazer esse desenho do seu imóvel, esse desenho na área urbanística, que as pessoas tenham facilidade para transitar, mas também que tragam facilidades, até o ente público traga uma facilidade para construir ali, para as pessoas se morarem ali, né? Você imagina hoje morar no centro de Curitiba, você tem acesso a uma infraestrutura maravilhosa, que muitas vezes você está distante e não tem, né? Então, eu acho que isso é importante, é o adensamento, mas o adensamento com uma infraestrutura bem organizada, né? A prefeitura, o Estado, o governo federal se preocupar com isso a longo prazo, né? Então, acho que a gente está com uma mudança, mas ainda é muito incipiente. A gente demora para fazer essa mudança. Me parece que a gente também está falando um pouco da caminhabilidade, né? Quando você fala de estar em locais mais centrais, onde você pode trabalhar, você estuda, você tem lazer, entretenimento nessa região, a gente está falando também do conceito de walkability, né? Exatamente. Que é caminhar pelos espaços, os espaços te propiciarem essa integração. Isso também tem uma conversa um pouco com a questão do desenho universal também no planejamento urbano, né? Total. Ela tem total conversa com o desenho urbano, né, e o desenho universal, tem total conversa com o novo urbanismo, total conversa com a mudança geracional, né? As gerações, elas têm uma mudança. Nós tivemos os millennials que queriam ter uma experiência muito maior do que o ter, né? Então, eu não compro imóvel porque eu quero mudar dos locais, eu quero ter uma maior flexibilidade. Ao mesmo tempo, ele quer uma infraestrutura, né? Então, tudo isso tem que ser adaptado para o momento, para a geração, como as pessoas estão encarando os imóveis naquele momento, Márcio. E isso é muito importante, porque se a gente não fizer uma disruptura e os novos empreendimentos, os novos bairros, os bairros planejados, as Smart City, não tiverem isso realmente muito bem instituído, nós nunca vamos mudar esse padrão. Dificilmente você vai conseguir mudar um imóvel anterior, né? Vai ser mais demorado para você fazer isso. Mas o imóvel novo ele tem que estar dentro desses padrões do desenho universal em nível de arquitetura. Então, isso também que eu iria te perguntar em relação aos empreendimentos que já estão colocados, né? Empreendimentos um pouco mais velhos, enfim. Como é que funciona essa questão do desenho universal para esses empreendimentos? Em termos de reformas, precisaria adaptá-los, né? Como é que é a tecnologia para isso, o custo para isso? Porque a gente sabe que os empreendimentos novos eles já podem partir desse conceito, não é mesmo? Mas e aqueles que já estão colocados no mercado? Ótima pergunta, Márcio. Quando analisamos os antigos, principalmente os mais antigos, a gente tem que pensar que eles eram maiores, né? A gente tinha apartamentos maiores, casas maiores, até escritórios maiores.
Então você tem até uma possibilidade de fazer o desenho universal se encaixar nisso. Mas não sem custo. Sem sombra de dúvida, o retrofit é algo caro. E trazer isso para essa realidade é mais caro ainda. Tá? Então, nós temos um primeiro problema, que é o problema de valores, de custos, de envolvimento desses custos. Então, retrofitar esses imóveis, com certeza, trará um custo muito alto. Por isso que eu falei que é importante a gente fazer dos novos empreendimentos, já eles dentro do desenho universal, para cada vez mais você ter empreendimentos novos, e aí você vai ter uma crescente. Vai ter algum momento que vai valer a pena essa tecnologia se encaixar nos empreendimentos antigos, e aí sim você ter um custo razoável para essa modificação. Por que eu falo isso? Nós tivemos em um momento no país, por exemplo, os hotéis tinham uma quantidade, uma necessidade, na verdade era uma legislação, uma exigência, que eles tinham uma quantidade, eu acho que eram 10% dos apartamentos dos hotéis tinham que ter acessibilidade. Então, banheiro com tamanho diferente, as barras, as portas, o círculo para poder a cadeira de roda poder se movimentar, era um número de unidades assim. E aí a hotelaria chegou a comentar que existia um problema, que quando a pessoa entrava nesse apartamento, ela queria mudar. Mas você diz as pessoas que não tinham algum tipo de limitação? Sim, pessoas sem nenhum tipo de deficiência naquele momento. Preconceito Preconceito puro, total. Poxa, eu não quero ficar aqui porque aqui é um apartamento para deficiente, por exemplo. Então, você vê que a gente tem barreiras. Hoje, no país, por exemplo, tem o Bruno do Guia de Rodas. O Bruno do Guia de Rodas é uma referência para poder fazer uma análise nos empreendimentos comerciais, corporativos. Como é que está essa acessibilidade? O Bruno é um cadeirante, então ele é uma pessoa que consegue dar um feedback disso. Ele conseguiu chegar lá? O que ele teve que fazer? Ele andou pela rua? Tinha calçada? Como é que era isso? Então, e aí a gente vai vendo os diversos problemas que isso são criados, inclusive para as crianças, para os idosos, para os obesos. Então, por isso que o desenho universal, ele prega que o ambiente esteja preparado para todos. Em relação aos projetos novos agora, se eles todos já partem desse conceito mesmo, dentro dessas categorias, Você pega um alto padrão ou um imóvel de uma categoria mais standard, Uhum. Se eles já são pensados também dentro desse conceito de desenho universal. E se isso, você já respondeu um pouco aí, a questão do impacto financeiro, na construção desses empreendimentos. Eu creio que todos os profissionais envolvidos nisso, Márcio, eles hoje já têm essa relação. Seja um arquiteto, seja um engenheiro, seja um designer, ele já tem essa vontade. Porque ele quer que aquele ambiente seja de todos. Então, a gente parte de um pressuposto que, em nível intelectual e de trabalho, efetivamente, todo mundo quer isso. Vai se esbarrar no custo, e vai se esbarrar na viabilidade. Então, eu vejo já pessoas dentro dos segmentos de mercado tentando aplicar isso, e eu vejo alguns conseguindo e outros não. Outros, inclusive, desistindo. Mas não é muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de algo que já veio há mais tempo, por exemplo, que é sustentabilidade. Qual foi a dificuldade de se colocar itens sustentáveis, como, por exemplo, a reutilização de água? Durante muitos anos ninguém tinha isso. Hoje parece que é meio que uma commodity. Todo empreendimento tem. Então, essa relação é a mudança de mindset. E é isso que a gente tem que buscar. Mudar o nosso pensamento quanto a isso. Por que a gente fala de cidade inteligente, Smart City? A cidade inteligente não é porque ela tem um cabeamento de fibra ótica melhor, ou não tem fio aparecendo, é tudo subterrâneo. Não, a cidade inteligente tem que ser inteligente em todos os seus níveis, inclusive na locomoção, na comodidade das pessoas, na preocupação da liberdade das pessoas. Então, isso é um modo de encaixe que cada vez esse mindset vai mudando e isso vai barateando. Como tudo é assim no mercado. A gente começa, o custo é muito alto porque poucas pessoas utilizam, vai se ganhando escala, vai virando o normal. Eu não tenho dúvida que hoje nós já temos diversos itens que é commodity.
não tem como você ir voltar para trás, né? É difícil você pensar num apartamento aqui em Curitiba, inclusive uma obrigatoriedade de uma casa, por exemplo, ter lá a sua cisterna para água servida, né? Água de chuva. Poxa, não deixa toda a água que cai da chuva ir para as águas pluviais, o que pode causar uma enchente se a chuva for muito grande, e ainda você pode utilizar aquilo que a natureza está te dando. Então, eu acho que tudo se encaixa numa engrenagem, Márcio. É um momento de cada vez mais a gente discutir isso, trazer a pauta. Ele ainda hoje, e aí é importante aos nossos amigos incorporadores e desenvolvedores urbanos, ainda hoje ele é uma forma de valorar o seu imóvel, né? É percepção de valor, o cuidado com a sustentabilidade e com o desenho universal arquitetônico, e você pode utilizar isso para trazer pessoas que se importam, né? Inclusive, não só pessoas que se importam, mas que necessitam. Se eu estou falando que nós chegamos aí a quase 35% da população, olha o tamanho desse mercado, né? É importante, ele com certeza vai avaliar se ele vai pagar um pouco mais nesse produto que tem ou um pouco menos naquele produto que não tem, que vai atrapalhar a vida dele. Poxa, isso é percepção de valor. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem um mercado crescente e que tem poder de absorção. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se preocupar com isso. E sobretudo porque a gente tem que pensar que a população está envelhecendo, né? Hoje são 15% da população com 60 a mais. Então, certamente, o mercado também tem que olhar para o futuro e olhar para essa população, né? Olhar para essa faixa de pessoas aí com 60 a mais que vai precisar realmente ter aí as edificações, enfim, as construções, olhando para esse lugar do desenho universal. O desenho universal, ele tem que trazer para a gente coisas que você pense de maneira simples, de maneira suave. Eu fico imaginando, né, porque a gente não passa por isso, não sabe, mas eu fico imaginando o deficiente visual. Poxa, olha só o desafio, eu vou sair de casa hoje como deficiente visual e eu tenho que chegar no meu trabalho. Eu tenho pelo menos 3 amigos, um deles, o Ferrari, que fez faculdade comigo lá em São Paulo, que ele tinha um emprego muito bom, ele fazia mergulho com a noiva, que era muito legal, ele tinha uma descrição do fundo do mar que para mim era maravilhosa, mas era um cara extremamente ativo. E ele falava para mim, eu saio de casa, Marcelo, e eu me preocupo se eu vou conseguir chegar no lugar que eu tenho que ir. Isso eu estou falando lá na década de 90, meados da década de 1990. Então, olha a preocupação dele, porque às vezes ele não conseguia chegar onde ele queria, porque ele não tinha absolutamente nada que auxiliasse ele e proporcionasse para ele essa universalidade. O Marcelo vai num lugar e o Carlos Ferrari pode ir também. Então, eu acho que isso que é importante, esse mindset de mudança para a gente cada vez buscar isso mais. Perfeito, Marcelo. A gente vai chegando então ao final, né, de mais uma conversa de mercado e aí deixo o espaço aqui, Marcelo, para você também destacar algo que você entenda que é pertinente aí para a nossa audiência, para os incorporadores, para quem acompanha o mercado imobiliário, porque afinal de contas esse é um canal super bem acessado, né, com uma audiência grande, então fique aí para você fazer um último destaque dessa conversa de mercado. Eu acho que para o nosso público o que a gente tem que dizer mesmo é que o desenho universal na arquitetura, ele é uma oportunidade. Oportunidade de se deixar legado, oportunidade de ter um lugar mais aprazível, oportunidade inclusive comercial de ter pessoas para comprar esse imóvel, seja você incorporador ou desenvolvedor urbano. Então, consiga conciliar tudo isso e, lógico, viabilizar, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o custo é muito importante, mas de alguma maneira tentar viabilizar. Porque eu não tenho dúvida que os arquitetos e urbanistas que vocês se relacionam hoje têm uma vontade imensa de fazer esses produtos já alinhados com isso no seu dia a dia. Então, aproveitem isso e tentem criar aí um diferencial para os seus produtos, porque eu acho que vai ser algo importante e que pode sim viabilizar todo esse meandro para que saia e a gente tenha realmente mais lugares que as pessoas possam transitar e viver de maneira muito melhor. Perfeito, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela presença. Sempre um prazer estar com você, conversar. Eu acho que é super esclarecedor e
e traz assim, insights bem interessantes para a nossa audiência também. Eu que agradeço, Márcio. Sempre que eu serei convidado, estarei aqui para bater um papo com você e com a nossa audiência. É realmente muito bom, eu gosto bastante. Obrigado. Então, se você gostou do vídeo, aí não esqueça de curtir, dar um like, né, e seguir a Brain nas principais redes sociais. Obrigado e até a próxima.